A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que beleza, né? Hoje pela manhã, eu recebi uma notícia muito especial e alegre, alegremente recebi. Lá no YouTube, na caixa de spams, né? Que fica retido, eu achei um vídeo que me foi enviado pelo um fake, né? Um fantasma. Como toda a nossa irmandade, né? Gosta de andar na sombra, na escuridão, né? Na escuridão. Ele também não se manifesta como uma pessoa humana, né? Ele se manifesta como uma figura, né? As cores do Brasil e o título Cristã do Brasil. Bom, ele me mandou um vídeo, né? E eu fiquei muito feliz com esse vídeo que ele me enviou. Então, o título do vídeo é Reunião Estilo Dominical para os Nossos Pequeninos. E entre parênteses, triplo. Sabe? Você coloca um parênteses, depois mais outro, depois mais outro. Ordem do Brás. Então, esse vídeo, ele tem a abertura do CCB Sem Reforma. É outro irmãozinho que gosta de andar na escuridão, escondido, né? Ó, com a cara escondida. Esse povo de Deus aí é uma maravilha, viu? É impressionante isso. O cara diz que é seguidor de Jesus Cristo. Filho, é o seguinte, vocês dois aí, presta atenção. Ser um seguidor de Jesus Cristo, entendeu? É ser uma pessoa que acredita no que ele disse e faz o que ele fez. Você acha que Jesus andava com a cara escondida, né? Escondendo o nome? Tenha caráter, seja homem. Não precisa ser crente, tá bom? Nem precisa ser crente, tá? Seja homem, sabe? Uma pessoa humana. Tá bom, mas eles não estão me atacando, não. Eles estão mostrando para mim uma coisa que eu luto por isso já há 16 anos. Há 17 anos, acho. Escrevo e faço vídeos para mudar essa cultura da ignorância. Porque o Senhor nosso Deus não nos chamou para sermos ignorantes e estúpidos e idiotas. Entendeu? Deus não nos chamou para sua graça, né? Que não é a igreja. A igreja não é graça nenhuma, até está meio sem graça. Entendeu? Porque está matando as almas. Então, Deus nos chamou para a sua infinita graça. O que é a graça? A graça de Deus. A graça de Deus é o homem ter se... Deus, o próprio Deus se fazer homem, né? O Criador de todas as coisas, porque Deus não fez o universo com as suas mãos, Ele falou e disse, Ele falou, Ele enunciou, e as coisas se realizaram. Essa enunciação, essa palavra, essa fala de Deus, por exemplo, quando você lê lá no livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz, e todas as coisas que Ele criou através da sua palavra, essa enunciação é descrita no Evangelho de João, que é a pessoa do Senhor Jesus. No princípio era o verbo quer dizer palavra, né? Voz, enunciação, fala. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você acha que Jesus Cristo foi um dia criado por Deus, meu amigo, é o seguinte, você está admitindo que Deus teve um tempo que Ele era mudo, que Ele não falava. Ele precisou criar a palavra. Entendeu? Presta atenção. Isso é uma má interpretação de Colossenses capítulo 1, versículo 15, que fala que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Na nossa linguagem, tá? Eu vou esclarecer isso, muito embora o objetivo do vídeo não seja isso, mas é muito importante que esclareça. É o seguinte, na nossa linguagem, na nossa cultura,
Tá, nós temos uma cultura diferente do que a cultura dos judeus nesse tempo de Paulo, lá no velho, há 2000 anos atrás. Nós temos uma cultura completamente diferente. A cultura deles era uma outra cultura, uma outra maneira de viver, uma outra maneira de entender a vida. E eles tinham e têm ainda uma língua diferente da nossa. E as palavras numa língua ou outra língua, elas mudam o seu significado. Entendeu? É difícil entender isso? É difícil. Eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, por exemplo, a palavra saudade, que nós usamos tanto, né? É tão corriqueira. Quase que no dia a dia a gente diz, né? Estava com saudades de você. Não existe em algumas línguas no mundo. Parece-me que no inglês não existe a palavra saudade. Você está entendendo? É diferente, né? Então a palavra primogênito, na nossa cultura, na nossa língua portuguesa, significa aquele que foi gerado primeiro. É o primeiro filho de um homem, né? Ou de uma mulher, né? Já na cultura hebraica, notoriamente nos dias de Jesus, quando Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, né, escreveu esse verso, entendeu? Nesse tempo, a palavra primogênito significava, além de o primeiro que nasceu de um homem ou de uma mulher, né, significava também liderança, primazia, excelência, entendeu? Então, o capítulo 1 de Colossenses, verso 15, está dizendo que Jesus Cristo, sobre toda a criação, né? E não é só o que nós vemos não, hein? É esse universo imenso. Tudo que você já viu na televisão, agora foi uma nave lá para um país, para um planeta, né? E pousou num satélite. Ele tem a primazia, a liderança, a excelência. O Novo Testamento fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Significa o seguinte, que ele tem a primazia, a excelência, a liderança. É isso. Entendeu? Bom, mas vamos voltar a esse vídeo que ele me mostrou, né? O vídeo fala de uma reunião para crianças, né? Para meninos, né? E estão resolveram fazer exatamente aquilo que eu quero que façam, que é ensinar as crianças os versos, abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia, conversar com as crianças, falar dos seus heróis, com a Bíblia aberta, nada de culto místico não, chega de culto místico. Com a Bíblia aberta, viu? Ler o texto, falar daquela pessoa, Davi, Sansão, né? Paulo, Pedro, falar desses homens de Deus, falar dos seus acertos. Por que eles acertaram? Por que fizeram coisas lindas diante de Deus? Por quê? Mostrar para eles. E também os seus erros, porque a Bíblia mostra claramente isso. A Bíblia não é um livro que tem aqueles heróis que a gente lê no romance, que o cara é a maravilha, né? Não. Fala dos seus erros também. Por que eles erraram? Por que eles fracassaram? Entendeu? Para que eles aprendam, dentro da Escritura Sagrada, como viver uma vida cristã. Bom, mas está faltando muita coisa também, né? Esse é um passo. Pequenino, sabe? Ó, desse tamaninho, nadinha. E ainda é num lugar que eu não sei aonde. Entendeu? Um lugar que eu não sei aonde. Mas que eu estou valorizando e dando importância. Mas
Isso é um nada. Por exemplo, os pais precisam ter uma sala, um lugar onde se reúnam e onde conversem a respeito da palavra de Deus. Mas não é cultos místicos, é a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. E poder fazer perguntas, tá? E obter a resposta. Né? Fazer a pergunta e quem está na frente, se não sabe a resposta, entendeu? Dizer, é o seguinte, domingo que vem nós vamos nos reunir novamente. Tá? Vocês vão pesquisar isso daí. Eu também vou procurar a resposta a respeito. Vocês vão pesquisar por aí, na internet aí, procurar literatura e entender essa parte. E domingo que vem nós vamos conversar a respeito, para não deixar isso passar sem resposta. Entendeu? Outra coisa também, as pessoas que estão chegando para a igreja, que não entendem absolutamente nada, não sabem nada, essas pessoas precisam serem reunidas e conversar com elas, explicar a doutrina da igreja, dizer por que nós temos tais crenças dentro. Aqui, explicar as doutrinas que nós temos aqui no nosso cenário, viu? Deixa eu ver aqui, para vocês não vão misturar as coisas, não. Entender direitinho o que eu estou falando. Entender direitinho o que eu estou falando, Essas doutrinas aqui e o que a Bíblia diz a respeito delas, entendeu? E ouvir os seus problemas, saber das suas dificuldades e orientá-las. Por quê? Porque se não fizer isso lá na frente, quando tiver um problema, não precisar expulsar da igreja, matar a alma. Porque as pessoas, eu tenho na minha família, eu matei da minha esposa, ela era amaziada, e falaram da congregação, ela batizou, ficou 10 anos lá dentro da congregação, batizada, né? Até que um dia uma irmãzinha, um irmão, quem descobriu que ela era amaziada, falou, irmã, não pode casar, não pode, você não devia ter batizado, está errado, você tem que casar. Não pode ser crente da congregação e não ser casado. Entendeu? Aí o que ela fez? Falou com o esposo, o companheiro, né? Eles foram para o cartório, fizeram o casamento civil, e ela foi no padre para fazer o casamento no religioso também. Você está entendendo? E ainda no culto seguinte, levantou lá na frente e testemunhou, né? Testemunhou glorificando a Deus, porque ela batizou, ela não era casada, era amaziada, né? Casou-se, mas soube que precisava ter o registro do seu casamento no cartório. Foi lá no cartório e fez o casamento. Depois todo mundo casa no religioso e tudo que ela viu na vida dela foi casamento feito pelo padre. Ela foi lá no padre e casou lá no padre. E no culto seguinte levanta para testemunhar. Ficou sem liberdade. Tem cabimento isso daí? Quem é que tinha que ficar sem liberdade? A liderança dessa igreja. Essa cambada tinha que ficar sem liberdade. Entendeu? A irmã estava sem liberdade. Eu não sei se na igreja, eu não sei se porque separou, o que ela fez, eu não sei. Separou do marido, eu não sei da história. Eu sei dizer que ela conheceu um viúvo, né? O nome dele é Ricardo Fernandes, até meu vizinho aqui, né? E se conheceram tal, e começaram a namorar, e resolveram juntar os panos, né? E aí ele foi convidado para ir para assistir um culto, né? Ela foi com ele para o culto, ele foi, gostou, começou a vir, a frequentar os cultos. Um dia ela o convidou para ir assistir um batismo lá no Brás. Ela foi e batizou. Ele foi, gostou e batizou. Batizou de manhã, de noite já estava sem liberdade, está sem liberdade até hoje. Quem é que merecia ficar sem liberdade? Quem é que merecia ficar sem a sua liberdade? É a liderança dessa igreja, que não ensina nada a ninguém. Entende? Então o cara não sabe nada, entra numa contradição.
por falta de informação, entende? As loucuras dessas aí, para com isso, para com isso. Vamos estabelecer a escola dominical para as crianças, para os jovens. Eu conheci um jovem, o cara cortou a mão. Cortou a mão. Por quê? Porque estava se masturbando. Entende? Ele cortou a mão. Tem cabimento isso daí? Tem cabimento isso daí? Não, porque me liga uma mulher aqui, querer. Sabe qual é? Ela está aflita. A mulher está aflita, eu não conheço ela. Me ligou. É uma conversa telefônica. Já tinha me ligado uma vez querendo suicidar-se. Tá? Porque foi expulsa da igreja. Ela era espírita, né? Cresceu no ambiente do espiritismo, foi estuprada aos 3 anos de idade. Quer dizer, cresceu com desejo de se matar. A vida inteira, um desejo de destruir sua própria vida, uma depressão terrível, Me liga aqui, querendo se matar. Por quê? Alguém falou na congregação, falou que Deus fala na boca do homem e tal. Ela foi. A única coisa que ela aprendeu é que Deus fala na boca do ancião, não sabe mais nada. Vai pra lá. Gostou, congregou, então, um dia levaram para o batismo, batizou. Mas o problema dela, a depressão terrível, tá? Ela não curou, não resolveu. Um dia ela foi lá para o espiritismo, voltou lá para o espiritismo, foi assistir umas sessões espíritas, né? A tristeza, a angústia, a depressão dela não saiu ainda. Ou quando vai assistir um culto na congregação, da tribuna, gente, da tribuna. Ela foi expulsa da igreja, cadela, porca lavada, que voltou seu próprio vômito, fora daqui, você é um cadáver, você não é das minhas ovelhas. Que é isso? Que é isso? A mulher nem nasceu de novo, nem sabe o que é ir, o que é congregação, o que é evangelho, não sabe o que é Jesus. Não sabe nada. Me liga aqui desesperada querendo destruir a sua vida. Entendeu? Bom, graças a Deus eu falei com ela, falei muita coisa, né? A respeito do Senhor Jesus. Sobre tudo isso, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Uma palavra tão simples, disse, filha, é o seguinte, se aproxima do Senhor Jesus, abraça o Senhor Jesus, porque Ele fala que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ele te ama, Ele te ama, Ele está contigo, Ele vai te ajudar. E fala essas coisas para ela. Não, passou uns 2 meses, 3, me liga novamente para me dizer que estava preocupado, o pecado dela, que ela não conseguia vencer e tal, e papapá, então falando essas coisas para mim. E eu comecei a conversar, mas que pecado é esse que te aflige tanto? Que é? Sabe o que é? A masturbação. Ela se masturba. Queria destruir sua vida, preocupada, angustiada com o seu pecado, que é o pecado da masturbação. Entendeu? Falei, mas minha filha, isso aí, o desejo sexual é assim mesmo, né? Está presente na nossa vida. Nós não conseguimos sair de casa e fazer o seguinte, hoje eu não vou usar meu sexo, eu vou guardar ele aqui na gaveta, né? Que eu não vou precisar dele. Não, ele está presente na nossa vida, se manifesta em momentos até que não deveriam se manifestar. Entende? Ele está presente na nossa... É como ter fome, é como ter sede. Entende? Assim é o sexo. O nosso corpo é desse jeito. E nós precisamos apenas saber lidar com isso. Aí ela me fala, mas irmãos, o ancião lá, ele não fala que ele é firme e fiel? Ele não faz essas coisas? Fala, faz, lógico que faz. Todo mundo faz. As irmãs da obra da piedade, os anciães, a mulher do ancião. Isso é ser humano, isso é do ser humano. Entendeu? Mas tem cabimento isso? Essas coisas, os jovens precisam saber.
Os jovens precisam saber como lidar com o seu corpo, como se defender daqueles que querem tocar os seus corpos. Como se nós não reunirmos jovens para ensinar a respeito dessas coisas, abrir a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz a respeito disso, entendeu? Formar neles a mente de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo, um homem alicerçado, um jovem alicerçado nas Escrituras Sagradas para enfrentar o mundo. Se nós não ensinarmos isso para eles, eles vão aprender da pior maneira. Vão aprender com pessoas desqualificadas para ensinar o que quer que seja. Tá bom? Então, tá longe, tá? Tá longe. Tá longe de ser aquilo que eu quero que aconteça. E que a congregação tinha lá no passado. E que esses homens tiraram. Que é a escola dominical. Não para só criancinhas, não. É para todo mundo. Para todo mundo. Até o ancião tem que ficar sentadinho lá para aprender que não sabe nada. Bom, mas veja o vídeo, motivo da alegria e satisfação daquilo que eu vi hoje pela manhã. Veja o vídeo. A paz de Deus, irmãos. Tudo bem com vocês? Conversando com a Paty, combinamos de eu estar esclarecendo aqui para vocês, eu fazer essa postagem, um pouco mais sobre a reunião infantil. Não é CCB de Jandira, não. Então, esse projeto foi aprovado lá no Brás, né? Já tem um tempo que foi feita essa aprovação, mas os irmãos, assim, no começo não deram muita importância, mas agora eles estão achando necessário, né, essas reuniões para as crianças dessa faixa etária, que é de 3 a 12 anos. Então, nós aqui na nossa regional, nós já temos em Pitangueiras, nós já temos em Matão, inclusive foram eles que estiveram aqui ontem dando um suporte para a nossa primeira reunião. Já estamos sabendo, eles mesmos contaram que por volta de 15 dias vai ser iniciado esse projeto lá em São Carlos. Sei também que em São José do Rio Preto já tem, que eu tenho um cunhado que mora lá, contou pra gente sobre essa reunião. E ela acontece da seguinte forma: nós temos no horário do culto uma sala no fundo da congregação, e nessa sala está sendo feita essas reuniões, né? Nós temos as irmãs monitoras, a maioria delas são pedagogas, e também esposa dos irmãos cooperadores de jovens. Inclusive ontem todos os cooperadores de jovens também estavam ajudando, porque foi feito uma ficha, né, cadastrando todas as crianças que estiveram lá ontem. E essas reuniões acontecem da seguinte forma: as crianças chegam, né, os pais levam as crianças, eles têm que levarem e buscarem lá no corredor que entra para essa sala que eu falei para as irmãs. Aí ela é aberta com uma oração, é aberto que nem um culto, tem os hinos, tem a oração. Na oração, o irmão que está atendendo, ele faz a oração e todas as crianças vão repetindo para as crianças aprenderem a fazer a oração. Tem um teclado na hora que as crianças vão cantar acompanhado, então lá também tem organista, né, que é uma das irmãs que está como monitora, é organista. Lá tem tudo, terapeuta, tem enfermeira, mas é porque Deus preparou dessa forma, né? As irmãs que foram escolhidas, graças a Deus, tem também essas funções. Então, depois que canta e ora, vem o momento da explicação da passagem bíblica, que a gente não fala nem que é a palavra, né? Porque esse momento é feito pelas irmãs. Então a explicação é as irmãs que fazem de forma lúdica, né? Contando como foi a história, por exemplo, ontem foi a criação do mundo. Então é como se fosse na escola. É uma explicação como se fosse uma aula. As crianças têm material para poder estar pintando, inclusive elas levaram atividades para serem feitas em casa, né? É uma sala bem colorida, bem como é que eu falo? Decorada, né?
e inclusive fizeram uma Bíblia enorme. Depois vou pôr um pouco mais de foto da Bíblia para vocês verem. E nessa Bíblia tem os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. É muito lindo, é um projeto maravilhoso. Esse irmão que está à frente, ele tem acho que uns 30 anos, ele estava aqui ontem, ele que atendeu a primeira reunião. E é uma forma assim que eles falam que é para estar incentivando as crianças a conhecerem a Bíblia. Os pais hoje, por exemplo, a maioria trabalha, às vezes não tem como reunir com os filhos, está explicando. E as nossas crianças precisam desse apoio, porque às vezes em casa os pais não têm tempo para poder estar explicando a Bíblia, né, falando da palavra de Deus. Então os irmãos sentiram essa necessidade. Devido à tecnologia, tantas coisas que as crianças têm acesso, por que não ter acesso a essas reuniões, né? Porque nós temos a reunião de mocidade, nós temos as reuniões para jovens e menores, mas essas reuniões abrangem mais as crianças. Por isso que é feito tudo de forma lúdica. As crianças amaram, lá na igreja eles têm o material, né, didático, eles têm lápis colorido, giz de cera, papel sulfite. Então é tudo assim, foi tudo planejado. As irmãs se reuniram várias vezes, planejando essa aula. Elas têm material, acredito, para 1 ano, que já é material que Matão já tem usado e deu certo, e eles passaram para as nossas irmãs aqui. Então o suporte que eles estão dando é assim, fundamental. E a gente acredita que o resultado vai ser muito bom, porque o irmão Valdir ontem chegou a falar que, por exemplo, aqueles países lá que estão guerreando, os filhos deles, pequenininhos, já recebem uma arma e aprendem a guerrear e a lutar pelo país. E o que nós estamos oferecendo para as nossas crianças? Então, que nós temos que fazer alguma coisa por elas. Então, assim, o fruto eu acho que vai ser muito bom, o resultado eu acredito que vai ser melhor ainda, porque essas crianças, na hora que elas chegam lá nessa sala, que elas vão ficar com as irmãs, lá com os irmãos, os pais estão na congregação. Então, assim, incentivou as crianças e os pais, porque os filhos cobram os pais que querem ir na reunião, os pais precisam ir, e enquanto eles estão na reunião, os pais precisam estar congregando, né? Lá não pode deixar o filho lá na reunião e, por exemplo, ir para o supermercado fazer compra. Então, foi bem explicado, tinha mais de 120 crianças, se não me engano, 126. Então, assim, a gente viu que foi muito bom. Vocês viram o áudio que a mãe da Bia gravou dela contando. Eu acredito que as crianças vão aprender muito com isso, né? Melhor que a nossa geração, porque eu falo assim, até comentei com a Paty, eu não tive, com a Paty não, com a mãe Yara, eu não tive esse compromisso com os meus filhos de estar ensinando, de reunir, sentada numa mesa, contar para elas as passagens da Bíblia, e coisa que meu pai fez com a gente. Meu pai, ele reunia assim à noite, depois do jantar, reunia com a gente, lia uma passagem da Bíblia, gostava de contar aquelas histórias de Daniel, na Cova dos Leões. A gente ficava assim, irradiando de ver meu pai contar. E eu não fiz isso com os meus filhos, não tive essa oportunidade. E agora, na igreja, dessa forma, de uma forma assim, bem lúdica, eles vão estar aprendendo e memorizando isso o resto da vida, né? Guardando a palavra de Deus. Então, a gente pensa assim, que foi um caminho que Deus está criando, né? E que acredito que mais igrejas, né, vai acabar adotando, porque o resultado está sendo muito bom. Espero ter falado um pouco, contado um pouco, que vocês podem estar pedindo aí para os irmãos da igreja de vocês também. Vamos fazer o projeto, vocês viram, a Gisélia passou aquele dia no grupo, o projeto pedagógico. Então, assim, foi tudo muito bem planejado. Então, graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus por esses irmãos também que tiveram essa disponibilidade e esse tempo, preocupação de estar preparando tudo isso. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Beijo. Bem, então é isso, né, meu prezado e querido irmão, minha prezada e querida irmã, preciosos, né, preciosos. Presta atenção para a expressão de tratamento. Vocês são preciosos diante do meu Deus, que se fez homem e deu sua vida na cruz do Calvário por amor das vossas almas, tá? Então eu não posso ter outra atitude a respeito de vocês, tá bom? De
tratá-los como almas preciosas diante de Deus, porque nesse engano religioso que nós estamos vivendo hoje, vocês todos vão parar no inferno, porque a verdade da palavra de Deus, o ensino do Evangelho, não está sendo ensinado dentro das nossas igrejas, certo? Bom, eu estou vendo mudanças, tá? Uma delas que acabei de mostrar agora. Ou a outra, eu não sei se é verdade ou não, tá? Mas aquilo que eles ensinaram ao longo dos anos, né? 100 anos matando almas, dizendo pecado de morte, o adultério, outras coisas mais, e contradições, tá? Expulsando pessoas da igreja, né? Parece que está mudando. Parece que houve no ensinamento do Braz agora em 2016 uma mudança a respeito disso, para não desprezarmos estas pessoas que entraram numa contradição, não importa o que seja, mas tratá-las com amor, tratá-las com respeito, recebê-las, tá? Se estiver sentado ao seu lado no culto, não desprezá-las, tá bom? De maneira nenhuma fazermos isso, tá? E ter cuidado com essas pessoas, porque nós não somos ninguém para fazer julgamento a respeito de quem quer que seja. Não somos ninguém. Aliás, o Senhor disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que você medir, você será medido também. Entendeu? Então, mostrar o amor de Deus, tá? Abraçar as pessoas, não importa o que aconteceu na vida dela. Tratar com carinho, se possível, aconselhar, mas nada de preconceito, fanatismo religioso, rejeição, ódio e estas coisas que estão dentro do coração e da mente de toda a nossa querida, da grande maioria da nossa irmandade. Bom, meu prezado irmão, minha querida irmã, você está vendo meus vídeos, está certo? Está vendo que eu estou falando a verdade. Ajude-me, por favor. Tá? O Senhor Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Uma maneira, divulga esses vídeos, né? Porque eu estou falando do Evangelho, da salvação que há em Jesus Cristo. Eu sou obrigado a meter o dedo na ferida, não tem jeito. Não tem jeito, tá? São 16 anos para 17 anos que eu estou falando isso. Agora está aparecendo alguma luz, uma luzinha no fim do túnel. Me ajude, por favor. Divulgue meus vídeos, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos sites da congregação. Divulgue esses vídeos para que as pessoas saibam, se esclareçam, entendam e saiam do engano religioso, porque não tem outra maneira de acabar com o crime que esses homens cometeram ao longo de 100 anos. Não há outra maneira a não ser a educação. Aprender o que a palavra de Deus, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, tá vendo isso aqui, ó? E o que a Bíblia, você conhece aqui, ó, tá vendo? O que a Bíblia diz a respeito das nossas doutrinas, que não são essas coisas que esses homens estão pregando na tribuna. Recomendo a estes anciãos, esse ministério aí, fazer reuniões com os anciãos, diáconos, cooperadores, e ensinar a eles o que a Bíblia diz e quais a respeito das nossas doutrinas. Tá? E não é teologia. Vocês ficam pregando contra a teologia, sem saber que vocês desenvolveram uma teologia diabólica, mentirosa, herética, que é a teologia que vocês estão pregando aí na tribuna. Porque teologia, o que é a teologia? A teologia é a posição que os homens assumem a respeito de Deus e a sua revelação aos homens. É isso que é a teologia. As igrejas têm a teologia deles e a congregação tem a sua própria teologia. A malucada, doidona, diabólica, mas tem. Infelizmente é isso aí. Então vamos abraçar a verdade, tá?
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, me ajude aí divulgando os meus vídeos. É o que eu lhes peço no nome do Senhor Jesus. E todos nós seremos grandemente abençoados. Fiquem na paz de Deus, no glorioso nome do Senhor Jesus.